Lula disse num discurso ontem que não faz bravata e citou dois exemplos do que considera bravateiros, né? O Trump e o nosso vizinho aqui da Argentina, o Javier Milei. O Milei, aliás, está enfrentando protestos na Argentina numa dobradinha inusitada de aposentados e torcidas organizadas. A primeira categoria protesta porque viu o poder de compra despencar desde que Milei assumiu. A segunda decidiu apoiar a primeira. E para falar sobre esse assunto, está com a gente a historiadora e jornalista Silvia Colombo, especialista em América Latina. Silvia, seja muito bem-vinda ao Central mais uma vez. Sempre um prazer te receber por aqui. Boa tarde. Boa tarde a todos os amigos do meio, a todos os nossos seguidores. É um prazer voltar a falar com vocês aqui. As coisas aqui que pareciam estar numa relativa calma, começaram a fazer uma espécie de marola, em crescendo, né? A gente não sabe bem o que vai acontecer, mas se eu fosse te contar, assim, cronologicamente, o que aconteceu há 2, 3 semanas atrás, o Milei lançou uma criptomoeda de origem desconhecida, de origem pouco confiável. Lançou essa criptomoeda, um monte de gente foi lá e comprou a criptomoeda faliu. Enfim, muitas pessoas perderam milhões de dólares por isso, e esse caso vai ser levado à justiça, não só nos Estados Unidos como na Espanha. Então, o Milei está bastante complicado com relação a esse caso das criptomoedas. Como tudo na Argentina, sempre se inventa um novo factoide para esconder o factoide anterior, né? Então, o que a gente teve nessa semana foi a grande manifestação que várias torcidas organizadas de clubes, clubes de bairro, desde clubes de bairro até clubes grandes, fizeram em defesa dos aposentados. Os aposentados foram os primeiros a serem atingidos pelo ajuste do Milei. O ajuste do Milei passou pelos aposentados no sentido não de recortar verbas, não de diminuir a aposentadoria, mas sim de congelar, ou seja, de mantê-la de acordo com a inflação daquele momento, sendo que a inflação daquele momento era uma inflação e agora a inflação é muito maior. Então eles estão realmente a parte mais frágil da sociedade. E os torcedores de vários clubes, ou pelo menos ligados a torcidas de grandes clubes, foram às ruas pedir pela proteção dos seus idosos, dos seus avós, dos retirados, dos pensionados argentinos. Supunha-se que ia ser uma manifestação calma, ou pelo menos pacífica, mas ela logo escalou. Né? Logo escalou, houve violência, houve prisões, houve mais de 300 prisões, houve inclusive tem toda uma questão em torno de uma arma de fogo carregada que foi deixada no meio da praça ali. E que o governo agora está dizendo que era dos aposentados, que era das torcidas organizadas, e as torcidas dizem não, era o governo que deixou essa arma lá para que desse algum problema e que a gente pudesse depois colocar a culpa em alguém. Então, está uma situação entre sociedade e governo muito, muito encrespada, muito difícil de desentrinchar, né? E 120 pessoas foram detidas durante os incidentes, algumas estão sendo liberadas agora. O Palácio do Congresso ainda segue cercado, ainda é um lugar em que as pessoas estão indo para pedir pela ajuda pelos jubilados, porque assim, o arroxo, o ajuste salarial foi para todos. E eu, convivendo aqui com colegas desde gente do bairro, até gente do clube, até gente das pessoas que a gente convive no dia a dia, todos estão sentindo muito esse aperto do Milei, mas ninguém está sentindo tanto quanto os aposentados, porque eles tiveram simplesmente, não é que houve um corte, mas houve
uma paralisação, um congelamento do que eles recebiam. E isso numa economia em que há inflação em dólar. Ou seja, eles podem comprar pouco ou nada com relação a isso. Então, é o ponto mais débil, mais frágil da sociedade que está sentindo isso, né? E aí, além... Oiê! Oi, Sil, tudo bem? Flávia, Entrei, invadi o papo, hein? Cheguei. melhor, Tudo melhor, bem? melhor. Tudo bem, e você? É, tudo certo. Não, eu ia te perguntar o seguinte, como é que está a popularidade do Milei? Porque quando ele assumiu, vamos lembrar um pouquinho da chegada dele ao poder. Ele ganhou a eleição com alguma folga, ou não? Ou foi apertado como foi aqui, a eleição do Lula? E porque logo que ele assumiu, eu lembro que um dos primeiros discursos, se não o primeiro, foi ele falando que haveria um período de dor, que era para todo mundo se acostumar com a ideia de que haveria um período de sofrimento, mas que seria um período ali de 6 meses, mais ou menos, um ano no máximo, e isso então seria superado para um futuro, pelo menos econômico, mais estável. Fala. Há sinais disso também no horizonte? E, enfim, por enquanto é isso, porque eu já tenho mais umas 4 Tá, perguntas. tá bom. Vamos ficar só nessa no princípio. Ele disse que ele, no discurso da sua investidura de cargo, ele disse que ia haver um arroxo, um ajuste, mas que quem ia pagar mais por esse ajuste seriam as chamadas castas políticas, ou seja, as elites políticas. Isso a gente Uhum. não viu acontecer ainda. Não houve impostos a grandes fortunas, não houve um pedido maior de que essas grandes fortunas tivessem mais compromisso com a sociedade. O que sim a gente viu foi esse arroxo com relação aos aposentados e um monte de demissões no que era a máquina pública. Aí há que se dar um pouco de razão ao Milei, no sentido de que a máquina pública funcionava muito, com muitos funcionários, assim, extrapolando, talvez, o necessário para o seu funcionamento. Então, eram os chamados nhoques, né? Que eram os funcionários públicos que nada faziam, ou seja, iam a cada dia 29 do mês, que é o dia do nhoque, né? Receber o dinheiro e depois não apareciam mais. Então, essa coisa dos nhoques ele acabou, e isso foi muito bem visto. Num primeiro momento, isso elevou a popularidade dele. Mas o que está pegando é realmente a questão com relação aos aposentados e as camadas mais humildes da população. Ele assumiu com 50 e pouco da população, 55, 56, e ele está com 48, 49. Não perdeu muito, mas perdeu popularidade. E agora a gente vai ter no segundo semestre umas eleições legislativas em que ele vai ser, em que vai ser possível a gente medir a real popularidade dele, porque até então ele vem agarrado a um partido de centro-direita que é o PRO, que é o partido do Macri, que vem secundando e vem apoiando toda a medida do Milei. Macri já está um pouco cansado, já está um pouco. Até porque ele vem sendo criticado pelo Milei em praça pública, em discurso e tudo mais. Então não se sabe exatamente se a Libertad Avança, que é o partido do Milei, vai sair com uma lista própria de deputados e se o PRO, que é o partido do Macri, vai sair com outra. Isso vai marcar uma divisão importante na sociedade argentina, né? Então a gente está agora com um Milei com menos de 50% de aprovação, porém que está negociando com o FMI, algo que é visto como positivo, e que está, de fato, ainda mantendo esses níveis de inflação que são altos para nós brasileiros que vivemos aqui ou que chegamos aqui, porém é mais baixo do que o que era antes.
Então, é uma situação ainda, eu acho, diria, no meio termo. A grande, é, jogada do Milei que não deu certo foi a tal do lançamento da cripto. Uma cripto chamada Libra, com um sinal de dólar na frente, que ele lançou na semana passada, dizendo: olha, querem investir na Argentina? Invistam por meio desta criptomoeda. Depois essa criptomoeda que se mostrou uma criptomoeda sem muito lastro, sem muito respaldo, ela teve um pico e depois ela caiu. Caiu, mas vertiginosamente. A maioria dos investidores eram espanhóis e americanos. Então, a questão da Libra vai ser levada a juízo, a julgamento, tanto na Espanha como na Europa. Isso pode causar um certo desgaste ao Milei, ainda que não interno, porém externo, mas que vai debilitando ele como líder internacional, que é o que ele quer, Silvia. né? E se quiser fazer mais uma interrupção, eu tenho mais uma outra coisinha para falar do Milei aqui. Não é sobre o Milei mesmo, mas sobre essas manifestações. Essas manifestações de aposentados estão acontecendo, já tem bastante tempo, só que agora elas literalmente ganharam músculo, né? Com a participação das torcidas. Por que agora? O que levou essas torcidas a aderirem? E uma segunda pergunta é a seguinte: qual o potencial disso crescer de fato? Porque a gente não pode esquecer que a rua já derrubou um presidente, aliás, curiosamente chamado de la Rua, né? Na Argentina. E tem uma proibição de piquetes também, né, Silvia? Que é uma coisa para a Argentina muito curiosa, porque é uma tradição argentina fazer piquete, né? Você sabe que houve uma das promessas do Milei era acabar com os piquetes, né? Era terminar completamente com os piquetes. E ele ele escolheu essa ministra da Segurança, a Patrícia Bullrich, para acabar com piquetes. Então ela, de fato, foi para cima com gás lacrimógeno, com prisões, com tudo. Não havia mais piquetes na Argentina. Mas nesse dia, foi ontem e anteontem, não houve como segurar, foi todo mundo para a rua, saiu do controle de fato. Houve esse ineditismo, né, de as torcidas organizadas saírem pelos aposentados, né? É uma coisa muito, talvez a gente talvez não pudesse vislumbrar isso no Brasil, mas aqui aconteceu. As torcidas organizadas saíram para a defesa dos aposentados. E isso detona bastante a popularidade dele. A gente tem que ver agora as pesquisas das próximas semanas. Falar das pesquisas dessa semana seria não reconhecer que isso aconteceu. Então, precisamos esperar as pesquisas da semana que vem. Mas os torcedores dos principais times saíram a defender. E o governo, curiosamente, já disse que eram os barra bravas, ou seja, a torcida organizada dessas equipes que estavam indo para frente, ou seja, os violentos de cada torcida organizada que estavam indo para frente, os barra bravas, né, como eles chamam. Mas não, eram torcedores, era gente que ia com a camisa lá do seu São Lourenço de Almagro, com a camisa do Boca, iam com camisa de futebol.